Eu quero saudar todos os amados ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Bedáquia. Eu sou uma testemunha de Jesus Cristo. De 25 anos para cá, eu tenho testemunhado da existência de Deus, da existência de um Salvador. Eu sou uma testemunha de que Jesus Cristo ressuscitou e vive entre nós. Vai ser um desafio para vocês, amados ouvintes, ouvir esse testemunho até o final. Mas eu peço a todos vocês que nesse momento pare um pouco, se aproxime do rádio, se aproxime, dê uma atenção especial, porque você vai ouvir falar do reino de Deus e do reino do mal em ação na terra. Deus está trabalhando na terra para salvar os homens da condenação que está para vir na vida de todos aqueles que estão sem Cristo. Mas antes de dar testemunho, eu gostaria de ler 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto se encontra em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Também eu gostaria de ler outro texto que se encontra em Atos capítulo 20, verso 24. Está escrito assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Preste bem atenção nesse testemunho e compartilhe, porque muitas pessoas precisam saber que Jesus Cristo ressuscitou e vive entre nós. Desde que eu era uma criança, eu sempre ouvia falar que o diabo era um ser muito mau e que as suas intenções sempre foram destruir as pessoas aqui na terra. Eles são seres da pior espécie, sujo, imundo, capaz de pegar uma criança de apenas alguns meses e comer pedaços dela sorrindo perto da mãe. Eles são nojentos. Eu pessoalmente tenho ódio deles. Eles são criaturas malditas. Será um desafio para vocês, amados ouvintes, ouvir o testemunho até o fim. Eu não quero amedrontar ninguém. Não é essa a minha intenção. Quero apenas trazer ao conhecimento de todos até que ponto essas malditas criaturas nojentas
infestadas de ódio podem chegar. Amados ouvintes, desde que eu era criança eu ouvia uma frase dentro da minha casa que dizia assim: quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Eu ouvia falar muitas coisas a respeito desses seres do mal. Meus queridos e amados ouvintes, eu só ouvia falar quando era criança. Mas quando eu fui me tornando adolescente, eu pude ver muitas forças estranhas invadindo o meu interior, sentimentos perversos, pensamentos maus, desejos absurdos, e aos poucos eu fui me envolvendo com esses seres do mal, e todo o meu corpo, alma e espírito estava começando a se inclinar para tudo o que não presta. Aos poucos, essas forças malignas foi me levando para o fundo do poço, e eu comecei a praticar coisas horrendas, coisas que é até difícil de testemunhar. Eu passei anos da minha vida comendo de tudo o que essas malditas criaturas me ofereciam. Nesta época, eu era católico e feiticeiro ao mesmo tempo. Quando eu vi que eu ia morrer numa situação de calamidade, procurei um apoio divino, procurei uma igreja católica próximo do meu bairro e contei para o padre que estava chegando a hora do diabo me levar, pois eu tinha um pacto de sangue com esses seres do mal. E ele me aconselhou a procurar um pastor, procurar uma igreja evangélica. E Jesus Cristo me libertou daquela maldita prisão que eu me encontrava. Preste bem atenção neste processo lento e doloroso que passei nas mãos desses seres malignos. E você vai ver que o prazer deles, antes de te matar, é levar vocês ao mais profundo calabouço, na mais profunda miséria, em todas as áreas da sua vida. Preste atenção. O que Jesus Cristo fez na minha vida, Ele quer fazer em todas as vidas. Ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-traficante, ex-feiticeiro, ex-ladrão, ex-fumante de cigarro, ex-tudo o que não presta. Eu não tenho vergonha de falar o que eu era no passado, pois falando o que eu era no passado e apresentando a minha vida hoje, de 25 anos para cá, todos podem ver e chegar à conclusão que a minha vida ela foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Presta atenção o que vocês vão ouvir. Por não conhecer a palavra de Deus, passei anos da minha vida aprisionado ao espiritismo. Eu andava contra a visão de Deus.
mas eu achava que eu estava certo. Já ao nascer, fui levado diversas vezes aos centros espíritas de vários segmentos, dos trabalhos mais leves aos mais pesados, tendo sido consagrado às entidades de vários segmentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essas entidades, irmãos, que se diz espíritos de luz, eles estão enganando. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ainda criança, tive hepatite pela primeira vez, sendo proibido pelos médicos de consumir bebidas alcoólicas por todos os dias da minha vida. Mas com 11 anos de idade, comecei a beber pinga, fumar cigarro, maconha, crack, chegando a terrível cocaína e se envolvendo em todos os tipos de criminalidade que você possa imaginar. Esta minha vida, esta situação me levou ao total desespero e angústia, ainda na adolescência, e sob a influência dos espíritos que dominavam a minha mente, me lançaram cada vez mais no mundo do crime, roubos, assaltos, furtos, tráfico, etc, etc. Olhe ao seu redor e veja quantos adolescentes se encontram assim. Jesus Cristo é a única saída. Disse Jesus em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aos 18 anos de idade, me envolvendo cada vez mais com a feitiçaria e vários tipos de espiritismo, acreditando nas falsas promessas dos espíritos, fiz um pacto de sangue, entregando a minha alma para as entidades, que nos centros espíritas eles dizem ser espírito de luz. Eu estava dando a eles o que na verdade não pertencia a mim, e sim ao Senhor Deus Criador. Esses espíritos, na verdade, são demônios que controlam vidas sem Cristo, levando desgraças às pessoas. Hoje, conhecendo um pouco a Bíblia Sagrada, sei que eles são mentirosos, enganadores, e que estão na terra através dos falsos líderes, matando, roubando, destruindo, enganando, iludindo e levando muitas pessoas ao inferno. Mas em primeira carta de João 3,8 está escrito: mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Com 25 anos de idade, eu fui acometido por uma enfermidade que encheu o meu corpo de feridas. Os malignos, aquelas entidades que eu servia durante anos, me levaram a vagar pelas ruas de bar em bar, pois eu tinha um pacto de sangue com eles. E mesmo eles não tendo cumprido as promessas deles para comigo, pois
Eu estava no fundo do poço. Eu estava como um andarilho, morando na rua, comendo lixo, pedindo comida nas casas, cheirando mal. Estava chegando a hora deles me levarem para o inferno. Envergonhado de minha situação, eu passei a dormir pelos matos, pelas ruas, chorava dia e noite, e no meio daqueles matos e nas ruas, eu apanhava daqueles espíritos malignos. Cheguei a levar tapas no rosto deles, em ponto do meu rosto ficar todo avermelhado. Eles tomavam formas humanas, eles materializavam nas madrugadas e me surravam. Eu só não fui parar no manicômio porque Deus não permitiu. Passei por momentos de terrores, aflições que não encontro palavras que podem expressar. Vivia em um verdadeiro pesadelo acordado, e quando conseguia dormir por alguns minutos, logo meu sono era interrompido por gritos, gargalhadas. Eu sentia várias mãos segurando o meu pescoço, puxando meus cabelos. Eu era arrastado por eles de um lado para o outro. E no meio daquele terror, eu gritava: Jesus, me ajuda! Tem um monte de crentes dizendo que o Senhor me ama. Todas as vezes que eu falava o nome de Jesus, eles me batiam e diziam para mim que eu pertencia a eles. Eu sabia que eles iriam me levar para o inferno. Eu estava consciente disso. Eu podia até enxergar o lugar de tormento. Eu me via descendo para aquele lugar e, desesperado, eu gritava e aumentava cada vez mais o meu grito por socorro. Um dia, eu estava jogado na rua, cheirando mal, bêbado, drogado, sujo, em uma situação de calamidade no fundo do poço. Não tinha ninguém do meu lado, todos corriam de mim. Um verdadeiro monstro, um homem totalmente deformado pelas forças do mal. E um homem com uma Bíblia na mão passou por mim e me disse: assim diz o Senhor, você é um peixe fisgado. Quanto mais se bater, mais você vai se machucar, mas você vai ter um encontro com Jesus, porque Jesus te ama. Aquele homem falou para mim esta profecia em nome de Jesus. Ele falou que Jesus me amava. No Espiritismo, Jesus para mim era um espírito evoluído, era um homem bom que teve aqui na terra. E eu comecei a gritar quem era Jesus. Eu lembro que eu subia nas montanhas e eu comecei a gritar: como que o Senhor pode amar uma pessoa como eu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cheguei num ponto, irmãos, amados ouvintes, de não ter mais forças para andar. Não respirava direito, já estava urinando sangue. Fui internado, fiz exames e constataram que eu estava com hepatite pela segunda vez.
e o médico recomendou repouso absoluto por muitos meses. Meu fígado e meus pulmões estavam destruídos pela bebida, pelo crack, pela cocaína, por vários tipos de drogas. Não podendo mais trabalhar, voltei ao tráfico de droga, motivo pelo qual passei a dever para vários traficantes, e não suportando mais a pressão exercida pelos mesmos por causa das dívidas, por causa das ameaças de morte, eu voltei a beber garrafas de pinga, a fumar crack, a injetar cocaína na veia. Eu estava decidido a morrer. Eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia descer à sepultura e que eu seria levado ao inferno. Eu tinha consciência disso. Minha barriga, ela inchou. Comecei a respirar com muita dificuldade. Era início de cirrose. Eu estava morrendo. Chorava dia e noite, ouvindo vozes diabólicas dizendo que iriam me levar para eles, pois eu tinha um pacto de sangue com eles, e mesmo sem terem cumprido o que prometeram, estavam voltando para levar a minha alma para eles no inferno. Em meio ao desespero e lágrimas, em meio àquele terror, em meio àquela dor, em meio a todas aquelas enfermidades, comecei a clamar por Jesus de Nazaré, o qual, mesmo eu tendo desprezado por longos anos e servido ao seu inimigo, ouviu o meu clamor e veio em meu socorro, e um milagre aconteceu. A minha conversão foi assim. Eu estava na sala da casa da minha mãe com a barriga inchada, sem conseguir respirar direito, e eu disse para minha mãe: mãe, corre lá na igreja evangélica, chama os crentes aqui. Hoje eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo. Quando eles chegaram em casa, eles me perguntaram se eu queria aceitar Jesus como meu Salvador. E eu disse: se ele aceitar essa miserável alma, que sou eu, que a minha alma seja dele. E eles fizeram 3 orações. Eles pediram para que Deus escrevesse o meu nome no livro da vida. Depois eles fizeram uma oração destruindo o pacto que eu tinha com o diabo. E a terceira oração, eles oraram em cima das enfermidades. Após a oração, um homem todo de branco se aproximou de mim, colocou as mãos sobre a minha cabeça e me disse: a partir de hoje eu vou cuidar de você. Minha barriga desinchou instantaneamente. Comecei a respirar como uma criança. Ele, Jesus Cristo, quebrou no meio o pacto que eu tinha com os espíritos malignos. Me arrancou do poder das trevas, despedaçou as algemas que me aprisionavam aos vícios e ao pecado. Jesus Cristo me purificou com o seu precioso sangue. Meus pulmões, meu fígado são novos. Há 25 anos atrás eu nasci de novo. Pertenço a Jesus Cristo. Ele sim nos ama de verdade. Libertação, salvação, cura, transformação de vida não se encontra em religiões, nem em filosofias, somente em Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o único que pode perdoar os seus pecados. E através de Jesus, o teu nome pode ser escrito no livro da vida. Somente através de Jesus Cristo é que as pessoas saem do reino das trevas, são perdoados de seus pecados e são selados com o Espírito Santo da verdade. Que o Espírito Santo te convença destas verdades que você acabou de ouvir. O Espírito Santo me levantou para condenar as obras das trevas. Eu sou testemunha de que Jesus Cristo ressuscitou e vive entre nós. Que as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja abundantemente sobre todas as vidas. Amém.